um texto que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 41. Ouvindo esta, que é Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Bom, a gente pode pensar em muitas questões aqui. A gente tem aí um trecho de quando Maria foi visitar a Isabel, que era parenta, estava grávida de João Batista. E aí quando ela chega no lugar, o João Batista estremece no ventre e a Isabel fica tomada dessa alegria, que é essa junção de dons espirituais com o estado de maternidade. As mulheres já têm essa tendência a serem, não gosto da palavra mística, mas pode ser isso. Tem uma tendência a serem místicas, a perceberem coisas, a intuírem situações, e no estado de gravidez, de gestação, isso fica muito mais sensível, de maneira que você precisa discernir os dons de profecias e todas as suas facetas a partir da personalidade humana, Porque você tem aí duas mulheres grávidas, cheias do Espírito Santo, mas cheias do Espírito Santo como duas mulheres grávidas, gestantes, onde todos os sentimentos estão aflorados num período onde não estava havendo ministério profético em Israel. Mas aí estava sendo anunciado o nascimento do Salvador e do seu precursor, que era João Batista. E aí o Espírito de Deus vem nunca sem ser, nunca desvencilhado da nossa personalidade, do momento que a gente está vivendo, daquilo que a gente é nos nossos estados e nos nossos estágios, que ali no caso se tratava de duas mulheres gestantes, hipersensibilizadas, e uma criança intui que a outra era uma criação importante, era o Salvador do mundo no ventre de Maria. E aí ela fala assim: não, bendita que creu. E as duas vão usar uma expressão que é aqui que eu quero parar, porque ela fala assim: bendita das mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, vai dizer Isabel. Então, tomada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse a Pedro que só o Espírito Santo faz a gente chamar um bebê na barriga de uma prima de meu Senhor. E aí, o que aconteceu? Qual que é a minha honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Aí a Maria, já as duas possuídas do Espírito Santo, entumecida de maternidade, Maria começa a cantar e vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que eu queria pensar aqui não tem nem muito a ver com essa história natalina, A gente pegou essas histórias e a confiscou para o Natal, mas são profundas verdades espirituais, porque aqui nós temos, de tanta coisa que a gente poderia pensar, a gente tem aqui duas mulheres cheias do Espírito Santo que nos fazem relativizar isso, que a gente tanto adora. O que nós temos? Nós temos duas tradições cristãs. Uma tradição católica, apostólica, romana, que veio com o tempo romantizando a adoração a Maria, porque a Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. E ela acaba de dizer aqui no Salmo que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela, que era uma mulher grávida esperando um Salvador,
ela entendeu que ela estava grávida do Salvador, de maneira que ela coloca aquele bebê superior a ela, mesmo não entendendo exatamente tudo do que se estava ocorrendo, que nós vamos ver daqui a pouco que Maria não entendeu. Quem deu crédito à nossa pregação também significa quem é que consegue entender a nossa pregação. Você tem no máximo uma multidão de devotos que nada entende, mas que são guiados por uma intuição, por uma fé, por uma determinação divina. E aí, uma vai dizer, né? E a mãe do meu Salvador veio me visitar. E a outra vai dizer, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A Igreja Católica passa a adorar essa que foi a mãe do Salvador, porque você já muda os termos. Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Deus, alguém veio antes de Deus nessa parada. E a gente entende toda essa briga histórica por essa veneração, que também é resultado de muitas outras questões. O próprio termo veneração vem da deusa Vênus, né? E você tem uma outra tradição, que é a tradição evangélica, que não vai adorar Maria, mas vai adorar a família. Aí a gente fica aqui dividido entre a adoração a Maria e a adoração à família, praticado por dois grandes movimentos e ícones do cristianismo, que é o catolicismo romano e os herdeiros da reforma protestante. E a gente começa a se perguntar, né? Porque quando Maria fala acerca do bebê que está dentro dela, que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, primeiro a gente precisa entender que Maria foi uma mãe como qualquer outra mãe. A gente tem, assim, pequenos episódios que são tão pequenos quanto gritantes, né? Você vai ver que Jesus, e você vai ver a mãe e o filho contradizendo essa questão, seja da divindade de Maria, seja dessa idolatria da família que impera entre os cristãos e que está atrapalhando a fé no Brasil, no caso. Porque você não consegue mais pregar o Evangelho. Se o Evangelho não couber dentro da minha concepção de família, da minha tradição familiar, da minha família tradicional, eu nem vou te ouvir. Então nós temos aí duas coisas para as quais olhar. Primeiro, Maria foi uma mãe como são as mães. Jesus, quando tinha os seus 12 anos, ela agiu como uma mãe que ama o seu filho, mas que esqueceu dele na festa, independente que aquele menino era. E aí ela fala, mas meu filho, o que aconteceu que tem 3 dias que a gente está te procurando? Eles se foram, depois voltaram, e esse movimento deu 3 dias procurando o menino de 12 anos que estava conversando com os doutores, o menino esquisito, conversando com o doutor, o sabichão. E aí ela fala assim, por que você não viu a aflição da sua mãe, como toda mãe aflita é? E aí, né, abre-se um parêntese aqui, porque você tem 2 formas da mãe ser aflita. Ou é aquela mãe que vai se defenestrando em nome da maternidade, eu sou sofrida, esse menino me dá trabalho, eu não posso fazer mais nada, tudo por ele, aquela coisa toda. E tem aquela mãe que, sumiu 3 dias, isso é falta de vergonha na cara, e já chega descendo o cacete e se orgulha de ser essa mãe que botou rigor nesse menino sem vergonha. Eu sempre me assusto quando a gente tem notícia de que alguém fugiu de casa e já está posto no moralismo da sociedade que isso é falta de vergonha na cara. As pessoas não conseguem perguntar assim, o que faz alguém fugir de casa? O que acontece com a pessoa para fugir da própria casa? Esse é um senso crítico que a gente tem. Às vezes a gente, por ser humano falho, nem resolve muito isso. Por exemplo, não precisa meus meninos fugir de casa, basta eles estarem ausentes deste culto aqui, que isso para mim é algo muito grave. Eu tenho que investigar o que significa isso. Talvez o meu consolo psicossocial é que não tem mais ninguém menor de idade aqui, então eles estão maiores de idade e não precisam ter a mesma fé do pai. Mas se são crianças fugindo, graças aos nossos estudos, as crianças elas precisam ser ouvidas mesmo. Isso não é dar direito à criança, dá vantagem às crianças. Não, isso tem que ser ouvido. Isso tem alguma coisa estranha aí. Eu preciso entender o que está acontecendo. Mas as pessoas acham que não, já está tudo formatado. Fugiu de casa, é falta de vergonha e desce o couro. Eu lembro até de uma pessoa muito querida que me procurou desesperada outro dia, porque a menina de, 4 ou 5 anos de idade tinha uma mania de dar um sumiço. E aí nesse dia a menina sumiu, aí a mãe de covardia denunciou a filha, que é a mãe da neta dela, ao conselho tutelar. Eu falei, mas o que aconteceu? A pessoa
Não, porque quando eu vi que a fulaninha tinha sumido, e na hora que eu encontrei com ela, eu dei nela uma pisa, né? Uma surra, como se diz lá no local. Deu uma surra. E isso foi parar no conselho tutelar. E eu fui conversando com ela, porque eu entendi o desespero, mas a pergunta é, por que uma mãe de desespero acha que ela passou a ter o direito de bater, o direito de espancar, né? Seria uma pergunta. E aí, é claro, Maria não foi essa mãe que espancava. Então, uma pessoa entende que, por ela estar desesperada, para não perder mais a filha, que ela tem que bater, e isso, boa parte das mães que eu conheço fazem isso, né? E aí, é porque a gente tem essa tradição. E Maria não foi essa mãe desesperada nesse sentido, mas ela foi essa mãe que, em recebendo uma promessa de Deus, ela começa a ficar titubeante, como qualquer mãe humana iria fazer em relação às esquisitices da vida, porque você vai ter pelo menos 3 episódios narrados em Marcos, onde o texto de Marcos 3 vai dizer assim, que vendo Maria e os irmãos de Jesus, que ele estava realizando muitas curas, ele não tinha tempo nem de voltar para casa, de se alimentar, porque era grande e intenso o trabalho dele, aí a Maria, junto com os irmãos, eles andam, né? Eu estava vendo isso, diz os estudiosos que de Nazaré, que onde foi que onde Jesus cresceu, até o local onde ele estava, que se eu não me engano era Cafarnaum, era uma caminhada assim a pé de umas 6 horas. Aí, o que faz uma mãe pegar um filho adulto, porque Jesus já tinha 30 anos de idade, aí ela pega os irmãos de Jesus e vai atrás dele para o prender. A tua mãe e teus irmãos estão aí por quê? Porque eles foram lá para o prender, porque achavam um absurdo o que ele estava fazendo. Qual que era o absurdo? Ele estava anunciando, longe de casa, nem dava satisfação à família. O que estava acontecendo com esse menino? Esse menino, eu vi esse menino nascendo, eu vi o anjo que falou comigo, esse menino está doido. Ele já tinha 30 anos? Jesus não estava fazendo milagres e curando tudo? Não, eu li esse texto achando que ele tinha uns 12. Não, os 12 no tempo, quando ele estava conversando com os doutores. Mas o texto de Marcos 3 que fala que ela foi com os irmãos de Jesus para buscá-lo, para prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. Esse é o termo, né? Achavam que ele estava louco. Aí alguém ia falar para Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam. Né? Ou que guardam a vontade de Deus e a praticam. E ele vai dizer isso mais umas 2 vezes. E você tem essa tensão, né? João vai dizer que no primeiro milagre de Jesus, a Maria também foi um pouco afoita, como qualquer boa mãe seria. Eu sei quem é esse menino. E aí fala, olha, ele sabe como resolver essa parada aqui. Acabou o vinho, ele sabe como é que resolve. Mostrando, inclusive, que Maria nem era moralista. O vinho fazia parte das comemorações em Israel e era vinho com álcool, né? E aí Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, você está achando que você veio para administrar meus dons? Você foi a mãe do Salvador. Salvadora você não é. Mas, ao mesmo tempo que Jesus pontua a situação, ele teve ali que escolher entre andar de acordo com os mandos da mamãe e fazer o milagre que a festa exigia. E isso eu acho bonito também, porque a gente usa muito as relações familiares, as incompreensões da intimidade, para rejeitarmos aquilo que tem de ser feito. Porque ali você tem 2 coincidências. Tinha uma mãezona e tinha um milagre que tinha de ser feito. E às vezes eu me pego orando assim, Jesus, eu sei que a pessoa vai fazer besteira com o milagre que ela vai fazer, mas ela precisa desse milagre. Que era aquilo. Maria deve ter ficado assim, tá vendo? Falei que é só para procurar ele, que ia dar tudo certinho. Né? Porque Jesus tinha 30, Maria deveria ter o quê? 16 mais 30? Quase 50 anos de idade. Então é aquela mãezona mesmo. Meu filho, falei mesmo. Ele achava que eu falo mesmo. Que a mamãe faz, né? E problema. A mamãe pode ficar orgulhosa de achar que ajudou o filho a fazer um milagre. O filho tinha que fazer um milagre e os dois tinham que olhar para Deus. Que é a grande questão familiar, né? Todos os conflitos das nossas famílias aqui, da minha família em particular, só serão resolvidos quando aquilo que Jesus falou se cumprir. Assim como a serpente erguida trouxe cura a Moisés, ao povo de Israel, porque todo aquele que olhava para a serpente era curado, quando o Filho do Homem for erguido, todo que olhar para ele será curado.
que a gente faz? A gente horizontaliza a nossa relação com Deus, a gente fica procurando assim, você é exemplo de pai? Você é exemplo de mãe? Você tem tradição? Sua família é assim? Aí Jesus está assim, isso é pregação de anticristo. Porque se cada membro da família olhar para ele, cada membro da família será curado. Eu tenho várias situações pessoais que eu poderia usar como exemplo disso aqui que eu estou tentando falar. A primeira situação é, quando eu vejo Maria indo prender Jesus, eu já passei por uma situação pelo menos umas 3 vezes, onde eu recebi a notícia que alguém da minha casa que não concordava com o meu ministério ia procurar a igreja que tinha me confiado um cargo, um trabalho, um projeto, seja lá o que for, para chamar o líder daquele projeto para acabar com essa pouca vergonha. E eu ficava pensando, por que a pessoa acha que eu sou sem vergonha? O que eu estou fazendo que me põe como um sem vergonha? Então, Jesus e Maria e Isabel, eles fazem a gente fazer muitas perguntas sobre o que é a família tão idolatrada pelos protestantes e o que é a Maria tão idolatrada pelos católicos. Porque a Maria nunca se colocou nesse lugar, né? E a família nunca teve esse lugar que os evangélicos dão a ela. O lugar da família é todo aquele que olhar para o que foi erguido no madeiro será curado, terá uma mudança de visão, vai parar de procurar modelos horizontais, porque ele é o nosso único modelo. O que a gente faz com o discurso de família tradicional? Não, a gente tem que... Eu preciso fazer um curso de bom pai. Preciso fazer um curso de boa mãe. E Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus tem compromisso com o amor. E o amor que muitas vezes nem parece amor, porque quando Jesus estava longe dos seus, fazendo milagres a ponto de a Maria achar que ele estava louco, ele estava cumprindo o desejo do Pai, o desejo que Deus colocou nele para ele salvar a humanidade, né? Na verdade, ele está fazendo isso por amor à família dele, porque a única maneira de eu demonstrar amor pela minha família é cumprir a palavra que Deus me confiou, a vocação que Deus me confiou. Então, não há como a gente desviar disso. Desviar disso é apostatar de Deus, desviar disso é fazer igual Adão foi prestar atenção em Eva e o casal afundou, né? Desviar disso é fazer como nós fazemos, por amor ao meu filho eu sucumbo, quando de repente amar o seu filho dar esse salto da fé que o Abraão fez. Eu amo tanto o meu filho, porque se Deus me pediu alguma coisa assim com o meu filho, Deus que me deu esse menino tem promessa. Se Deus me pedir um absurdo desse, ele vai dar o jeito dele de reparar isso. Mas a gente ama as nossas percepções, a nossa tradição familiar, as nossas questiúnculas, e a gente não consegue realmente amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí Maria vem com essa, querer prender o menino não, um homem de mais de 30 anos. E aí eu lembrei disso, que algumas pessoas da minha família sempre quiseram me prender, não. E prender é uma senha, né? Você vai prender alguém porque ou alguém é louco ou alguém é criminoso. E alguém estava fazendo uma coisa que presta. Aí eu preciso acabar com isso e fazer uma reunião, acabar com essa pouca vergonha. É assim que a gente faz. Porque você criminaliza aquele que você sabe que está cumprindo aquilo que você recebeu. A promessa que você recebeu, a previsão que você recebeu, alguma coisa assim. Lembro também de uma outra situação onde eu falei de situações onde a mãe ia buscar o filho, sendo que o filho não estava fazendo nada de errado. E a outra situação são desses mal-entendidos familiares que Jesus tinha, né? De sempre acharem que ele estava com alguma coisa errada, sempre desconfiado dele e tudo. E são coisas que acontecem entre pessoas adultas, né? É mãe e filho, irmão e irmãos. E aí a gente já começa a ver, por exemplo, que você nunca sabe o que a pessoa está pensando sobre você. Quando a gente fica preso à horizontalidade, a gente nunca sabe o que a pessoa está pensando. A pessoa pode estar pensando sempre uma coisa de desconfiança. Então, os discípulos se escandalizavam por Jesus porque ele estava conversando com uma mulher. A Maria desconfiava de Jesus porque ele estava fazendo milagre. Filho não faz milagre assim, senão não está normal. Aquelas pessoas que viram Jesus e o saudaram, né, os velhinhos. Ah, meu Deus, que bom, agora posso ver o Senhor.
porque agora eu vi o Salvador, mas possivelmente, se eles tivessem vivido para ver o que Jesus se tornaria quase 30 anos depois, o velho ia falar, eu nem sei se aquele menino que eu vi nascendo lá é de Deus mesmo, isso aí deve ser tudo conversa fiada. O que esse menino tem a ver com o que Deus falou para Israel? Né? E alguém fala assim, e esse leleco dando um jeitinho na pregação dele, porque ele agora está se achando Jesus. Olha, Jesus espera isso da gente, ele fala assim, olha, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Se fizeram assim comigo, vão fazer assim com vocês. Se pensaram assim de mim, vão pensar assim de vocês. Se me expulsaram da sinagoga, vão expulsar vocês. Se me mataram, vão matar vocês. E por isso, quem ama a própria vida, perdê-la-á. Mas quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Seja lá o que isso signifique nas individualidades. Aí a gente nunca sabe o que as pessoas que te amam, te admiram, elas estão pensando. Eu fico surpresa quando as pessoas conseguem pensar absurdo, né? De você, que foi o que pensaram de Jesus também. Que ele era um malfeitor, que ele era um embusteiro, que ele era glutão, beberrão, amigo de publicanos e meretrizes. Você disse, é o cara da farra. E por que as pessoas conseguiam ver isso em Jesus? Né? A gente tem a desvantagem em relação a Jesus porque a gente realmente pratica algumas coisas que são moralmente inaceitáveis. E mesmo assim, o que as pessoas fazem? Elas se apegam àquilo que já nem é mais. E o que a gente precisa fazer é suportar, como Jesus suportou, a má reputação. Né? A gente olha para essas questões todas e fica assim, meu Deus, o que a gente precisa fazer em relação a isso? O que a gente precisa fazer é renunciar à veneração a Maria, porque veneração é a adoração a Vênus, já é um paganismo. E a gente precisa renunciar à adoração da família. A gente precisa adorar a Deus. E sobre as percepções, por exemplo, eu entendo que eu entendi essa senha ainda na minha adolescência. Meus pais eram pessoas humanamente falhas. Eles tinham competências humanas muito melhores que as minhas. Eu vi meus pais fazendo grandes coisas, grandes obras, grandes ajuntamentos para os quais eu não tenho capacidade humana. Mas ao mesmo tempo eu entendi que algumas coisas em casa não ficavam resolvidas, só que eu olhava para o madeiro, né? Para aquele que foi erguido na cruz e falava assim, que isso que meus pais fazem e têm é dom de Deus. Eu olhava para Deus e falava assim, não, se o Senhor tem isso para mim, eu também quero. Porque aí você sai do que eles representam, né? Meu pai tem as características dele lá de pai, muito debochado, muito caracteristicamente cruel, como todo um bom colérico, né? E tem essas coisas também que são mal entendidos familiares, por exemplo, a gente age muito profissionalmente, então de repente eu costuro muito bem para fora e acabo não dando atenção para os de casa. E eu acho engraçado o crente usar isso como argumento, porque quando é em nome do dinheiro, da grana, da fortuna, todo mundo entende, a mãe educa os filhos para entender isso. Meu filho, seu pai trabalha muito, você tem que entender, por isso que ele é ausente. Aí as mães justificam. Mas se é um pai ou uma mãe trabalhando muito na obra, ele não dá trela, e aí são pessoas assim, bem adultas reclamando disso, né? Quando na verdade as pessoas deveriam pensar o seguinte, cara, nós somos chamados para andar junto com essa pessoa. Mas a família de Jesus, por exemplo, não entendeu isso não. Tanto é que Jesus, quando vai morrer, ele entrega Maria para ser cuidada por João, e não era por falta de familiares não. Ou seja, a crise na família de Jesus estava grave. Aí ele entrega Maria para João e diz a tradição cristã que Maria permaneceu com João até a morte. Ou seja, Jesus foi aos pouquinhos nascendo ali nos sentidos dos irmãos dele, ele como um salvador. E mesmo ele tendo a mãe dele sabendo que ele ela não conseguiu se livrar do que é ser mãe, do que é ser humano e do que é titubear diante da revelação. Porque nós temos a revelação e a gente titubeia o tempo todo diante dela. Isso posto, nos cabe fazer algumas perguntas, né? Agora falando mais sobre essa idolatria da família que acontece entre os nossos correligionários cristãos evangélicos. Algumas coisinhas sobre essa idolatria da tradição familiar dos cristãos atuais, especialmente no Brasil, né?
Primeira coisa é que família tradicional é essa que a gente está procurando, que é de Jesus, por exemplo, não era nada tradicional, né? Ele nasceu de uma virgem, a Maria teve que enfrentar uma afronta social de que como é que esse menino foi parar aí dentro, e parecia até que era alguma coisa errada, porque o menino nasce em Belém da Judéia, não tiveram tempo nem de proteger o seu nascimento, ela teve que nascer numa manjedoura, no lugar que boi come e que boi mora. O que tem de tradicional numa família dessa? Que nem foi fruto, né, da união do homem com sua mulher. E ainda botam a culpa em Deus, essa sem vergonha, diriam as pessoas da época. Qual que é a família tradicional que tem aí? É a família de Jacó, que tem a promessa de Deus, mas aí ele casa com uma mulher de que ele não gostava, porque o sogro passou a rasteira nele, mas aí ele luta 21 anos por aquela que ele gostava, e aí as duas viram inimigas, rivais, e aí as duas pegam as servas para poder darem filhos a esse homem, e aí quando a amada dele, a preferida dele, ela pare o seu filho José, vem o Benjamim, no meio do parto ela morre porque não tinha amparo para a mulher naquele período. A Raquel, o amor da vida do Jacó, porque ele tanto lutou, não prevaleceu. Parece até que tem uma coisa errada, um mal, né? Porque aí Jesus nasce de maneira esquisita. Jacó não consegue ficar com a mulher que ele ama. E aí o filho que ele amou, daquela mulher que acabou morrendo no parto, lhe é arrancado. O que tem de tradicional nessa família que 11 irmãos ficam mancomunados para esconder o que fizeram com esse irmão que veio a se tornar escravo no Egito e se tornar mordomo e depois fica preso, depois se torna governador? E aí a gente acha tudo lindo porque a história no final é linda, mas vai saber o que se passou na cabeça de Jacó, se sentindo um amaldiçoado, porque Deus não contou para ele que ia fazer essas coisas na história dele. Que família tradicional é essa que a gente está procurando? É a de Isaac e Rebeca, que foi um casalzinho assim, manso. O que foi a função do Isaac? Parir Jacó e Esaú. E a Rebeca, né? Mas o que eles fizeram? Rebeca passa a vida inteira dela administrando o Jacózinho, porque Jesus falou para ela, né? Deus, olha, tem 2 povos no teu ventre. E o mais velho você virá o mais moço. Pronto, a Rebeca agora fica fazendo o Jacózinho ficar aquele menininho afrescalhadinho de mamãe. E o Isaac tinha problemas com o vocacionado, então ele gostava do caçador. O homem, isso é homem macho, traz a caça para o papai. Essa é a família tradicional? A família de Abraão, que é casado com a meia-irmã, e aí quando ele vê que o faraó achou a irmãzinha dele gostosa, falou, ó, você não é nada minha, nós somos irmãos. E ao que o texto indica, o faraó acabou passando a mão em Sara, e aí houve uma grande praga na realeza, tiveram que devolver a senhora enxuta para o Senhor. Né? Ou seja, essa família tradicional que a gente procura? Que família de Salomão, um rei que do alto da sua sabedoria tinha 1000 mulheres, e ainda que ele não tivesse relações com todas elas, eram 1000 mulheres sem terem uma vida privada, sem terem uma subjetividade privatizada, sem poderem escolher, sem falar, rei, não quero ficar com você, não. Não, a gente está com a sexualidade trancada porque nós pertencemos ao rei. Família de quem? Qual a família tradicional que a gente está procurando? Você não vai encontrar essa família tradicional nas escrituras. E aí, o que a cristandade brasileira fala? Usa o discurso de família tradicional para 2 questões. É medo do avanço do direito das mulheres e medo do avanço das famílias alternativas que tem a ver com a nossa cultura. As famílias alternativas, né, chamadas famílias homoafetivas, ou famílias lideradas por mulheres, são famílias, porque no final das contas, Jesus relativizou o conceito de família e o próprio Espírito do Evangelho no Antigo Testamento relativizou o conceito de família. Porque o Deus nunca preocupou em fazer da família uma família doriana, né? Quando Deus entendeu que o Jacó teria muitos problemas psicológicos em relação ao seu filho José, ele deixou a vida ser como é, e não é que ele estava punindo Jacó por nada disso, é só porque a vida é assim. Família, a gente se constitui como a gente pode, a gente faz o que a gente pode,
Nós temos grandes elementos filosóficos, jurídicos, psicológicos para termos uma família maravilhosa. Mas não adianta eu, como pai, ter esses elementos se meus filhos estão olhando para o outro lado. De repente você vai ter nas famílias aí um pai todo filosoficamente correto e um filho nazistinha, né? Você vai ter um pai temente a Deus e um filho que não consegue ver esse pai temente a Deus. Porque família é o conjunto de impressões que se reúnem e a gente vai se estabelecendo como a gente pode, porque foi assim com Jesus. Eu não preciso citar nenhum outro exemplo, eu só posso citar aqui, me ater em Jesus. Ele viveu como ele pôde. E ele sempre disse, minha família, todo aquele que faz a vontade de Deus e aguarda. A família de Jesus era aquelas mulheres que o seguiam desde a Galileia, conforme Lucas 8, versículos 1 a 3. A família de Jesus eram aqueles apóstolos que também tinham impressões todas erradas acerca daquilo que ele falava. A família de Jesus era Maria Madalena e a Maria, que dizia assim, vocês podem, por favor, me dar o corpo morto do meu Senhor? Isso é a família. E não se está aqui banalizando aqueles, os entes queridos, mas colocando-os na perspectiva correta, porque esse discurso, seja de adoração a Maria, seja de adoração à família, ele vai minando o evangelho em nós, ele vai acabando com a nossa percepção da graça de Deus, e vai sendo uma desgraça com cara de graça. Ah, o povo é unido, meu pai é meu modelo disso. Olha, eu não quero ser modelo de nada para ninguém na minha casa. O único modelo que eu quero ser para eles é aquilo que eu consegui ver no meu pai e na minha mãe, com toda a humanidade que eles sempre apresentaram. É que eles foram servo e serva do Senhor e cumpriram aquilo que o Senhor lhes confiou, pelo menos até o ponto que eu consegui ver Deus na vida deles, e aí as falhas humanas que há neles, em todos eles, ficaram para trás. Porque foi a partir deles que eu consegui ver Jesus na vida deles. Que é aquilo que o Paulo tenta falar em todas as cartas, que a família cristã tenta interpretar errado. O Paulo está dizendo assim, olha, você foi chamado de ser escrava? Não te importes com isso, faça tudo pelo Senhor. Ele diz isso num contexto onde é impossível sair da escravidão. Porque sendo possível, aproveita a oportunidade, vaza. Ele vai dizer, você, servos, serve ao seu Senhor como se fosse a Deus. Porque naquela época não tinha direitos trabalhistas, não tinham teorias sociológicas, não tinham contestações sociais. Ele não estava endossando o trabalho servil. A mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor, porque naquela época não se tinha conscientização da individualidade e da humanidade da mulher. Hoje eu até mudaria esse discurso, eu falo assim, a grande esperança da humanidade é que as mulheres sejam submissas a Deus, ao homem jamais, mas a Deus sempre, porque o que acontece? Até a libertação da mulher em relação ao homem é idolátrica. Ela sai de debaixo do jugo histórico do homem, mas fica esperando alguma coisa desse homem. Ela não se submete a Deus. Ela faz a horizontalidade, né? Meu marido é frouxo, meu marido ainda não faz essas coisas, não sei o quê. E aí o Paulo fala, a saída de todo ser humano é se submeter a Deus, a do homem, a da mulher, e a da criança, e a do servo, e a do livre, é se submeter a Deus, porque uma mulher livre não vai conseguir saber qual é a sua liberdade enquanto ela não se submeter a Deus. Compreender o que é de Deus para ela, na realidade que lhe diz respeito. Essa é a família que é traduzida naquele provérbio que vai dizer, olha, há amigos mais chegados que irmãos. Está banalizando os irmãos? Não, mas tem hora que os irmãos históricos vão banalizar essa relação. Não quero conversa com você. O que Deus faz com Isaac e Jacó? Ou melhor, com Jacó e Esaú? São meninos, são grandes, cada um para o seu lado. Viveram muitos anos, um morrendo de medo do outro. Depois se encontraram, né? Até aquela luta do Jacó com o anjo, medo dele morrer, porque o Esaú estava indo ao encontro dele. Aí ele peito todo mundo, e no meio daquela luta ele nem percebeu que estava lutando com Deus em pessoa. Então, Deus nem tem medo de divisões. Nós é que somos um povo muito cheio de... Não, a união. Deus não está preocupado com união, Deus sempre esteve preocupado com unidade. Unidade é a comunhão dos opostos. Unidade é todo mundo tão diferente, mas com uma coisa em comum. Todos estamos olhando para aquele
que foi levantado no madeiro, como a serpente foi levantada por Moisés. Aí a Maria, com todo o conflito que ela tinha como mãe, deve ter decepcionado demais. Para que eu fiz esse menino? Acabou na cruz. A gente nem sabe dizer se ela realmente entendeu aquele Cristo ressuscitado, atravessando paredes. Mas ela creu, como ela pôde. E ela viveu o que ela tinha de viver. E nós só vamos ser família quanto mais andarmos olhando para aquele que nos uniu, para aquele que nos deu entendimento, para aquele que nos deu vocação. Aí todos os conflitos acabam, mas acabam mesmo. Que justificativas eu vou apresentar a Deus se eu paro com o meu olhar horizontal e fico com o vertical, que não para na verticalidade, não? Eu olho para Jesus e começo a olhar para a minha horizontalidade. Eu começo a perdoar pecados, porque olhando para Ele eu entendo todo o mal entendido que me cerca. Olhando para Ele, o mundo inteiro está perdoado, porque quando eu olho para Ele eu sei o quão desgraçado eu sou e como eu devo a todo mundo. E olhando para Ele também não adianta ficar com Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro maravilhoso que eu li há muitos anos atrás, que diz respeito apenas à amizade nas instituições. Tirou aquele livro do contexto institucional, o livro hipócrita, profano, falso, terrível. Do Dale Carnegie, que fala, né? Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas aí a gente quer trazer isso para dentro de casa. Parcimônia. Eu ganho e você perde. Não sei o que lá. Não se justifique. A gente faz o que dá para fazer. Jesus, diante da sua família, tinha hora que ele era objetivo. Ó, onde você vai, Jesus? Você vai entender depois. Aí Jesus está cheio de tristeza até a morte, igual a gente pegou na semana passada. Ele olha para os apóstolos cochilando. Mas como assim vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Vocês não estão entendendo a gravidade do momento? Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Todas essas coisas cabem na família de Deus, no reino de Deus. Até porque muita coisa que a gente faz é puro romantismo. Né? As pessoas têm raiva das teorias sociológicas e marxistas porque elas são um tapa no nosso narcisismo, né? Como assim que não foi desde sempre que mãe amou o filho? Não, essas historinhas todas que eu acabei de mencionar aqui. Rebeca, ou Raquel e Lia tinham muitos filhos para disputar o homem. Amor ao filho era o último da fila que estava ali. E eu nem estou falando mal delas, era assim que as coisas eram percebidas. Ana orou muito ao Senhor porque ela precisava vencer uma disputa com Penina. E ela precisava tirar de si aquele senso de se sentir amaldiçoada. O amor ao filho era o último da fila. E Deus olha para todas as nossas falhas e nos recebe. E na idade, né, na Revolução Industrial, daí a palavra proletariado, que é aquele tanto de pobre que só prolifera, faz prole, era aquela família puritana, seja ela rica ou pobre, onde a mulher tinha vários filhos, as minhas 2 avós tiveram mais de 15, porque esses filhos eram ferramentas de trabalho para o líder da casa. E aí era a empresa com o pai escravizando os filhos, e não existia essa questão de amor, existia respeito. Amor não, é respeito. Mas por que a gente fazia isso? Porque as pessoas olhavam não para o madeiro, mas para a madeira do capitalismo, da indústria, da renda familiar, da sobrevivência, da insegurança. Quando a gente é convidado a olhar para aquele que foi crucificado no madeiro e ressuscitou, aí a gente, não sei se eu quero isso não. Porque confronta as nossas preferências. Então, a gente poderia ficar viajando aqui a noite inteira acerca disso, mas a gente está com pouco tempo aqui. Essa frase dessas 2 mulheres cheias do Espírito Santo em estado gestacional nos convida a pensar isso. Qual é a nossa família? Pare de procurar a família tradicional, ainda mais aquela, né? Família tradicional brasileira são os povos nativos. Você não vai gostar de andar com os peitinhos de fora sem nada lá embaixo. É a família tradicional brasileira. Né? Ou então, se você tiver um espírito mais colonialista, a família tradicional brasileira é aquela imposta pelos portugueses? Ou não seria a família dos africanos sobreviventes aos processos de escravização?
E não é nada disso. Família brasileira, família universal, família de Deus, é cada membro da família olhar para Jesus e ser curado. Ser curado. Por isso que Isabel fala, que privilégio é esse que me vem visitar a mãe do meu Senhor? E Maria completa, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito alegre em Deus, se alegra em Deus, meu Salvador. Porque essa é a família que faz a mãe olhar para um bebê e entender que ele é o Salvador dela. Que faz a prima entender que o profetinha que ela estava gestando estremeceu diante da visita do outro feto e que isso tudo é obra do Espírito Santo. E a gente vai jogando isso tudo para fora, quando a gente deveria ter tantas histórias assim, né? Porque lembrando do sonho que você falou que você teve, que a gente estava num navio, mas nem se apercebia disso, né? Nem tinha consciência disso. Passavam as ondas assim, e de repente, depois daquilo tudo, que a gente percebia que a gente estava num navio. É navio, né? Eu fiquei muito com essa parte icônica do sonho. Ele pode até ser um sonho de restos diurnos, mas esse ícone chama a atenção. Mas a gente é muito assim. São os apóstolos andando com Deus em pessoa e nem entendiam o que podiam fazer daquilo. E até Deus se impressionava. Gente, há tanto tempo vocês estão comigo e vocês não entenderam. E ser família é você todo dia se embasbacar, sabendo que ele nem está visível aqui agora, mas ele está aqui. Está muito mais intenso, muito mais interessante, muito mais realizável de acordo com os espaços que o nosso coração lhe concede. Essa é a família de Deus. Agora, caçar a família tradicional, caçar a família perfeita, saber se eu estou tomando decisão por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo. Essas coisas têm o seu lugar e o seu valor, mas elas só terão o seu valor quando a gente fizer a grande confissão, que é: quem é o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Deus? Quando você disser com seus atos quem é o seu Deus, aí a sua família vai ficar estabelecida, seja lá o que isso significa. Eu lembro do meu pai, nem sei se ele sabe dessa história, minha avó me contou essa história. E quando ele fez uns 17 para 18 anos, cometeu coisas da juventude lá que pareciam impróprias, como engravidar uma jovenzinha de 17, 18 anos, que era minha mãe. Mas deu a louca nele, ele vou para Belo Horizonte. Era o retirante. E a minha avó ficou muito atordoada com aquilo. Mas que menino, eu fico vendo a Sônia toda preocupada com o Kevin. Imagina se Deus faz com a Sônia o que ele fez com a minha avó, né? E aí, minha avó muito aflita, Deus usou alguém para falar com ela: minha filha, sou eu quem estou fazendo isso. Eu estou tirando teu filho de ti, vou levá-lo para longe, porque é lá que eu vou fazer o que eu tenho de fazer na vida dele. Aí ela sossegou. E é claro, como boa mãe, né, todo ano vinha para cá, né, teve aqueles conflitos de casamento, que ela vinha para cá, queria controlar o casamento, depois ela foi ficando tranquila. Depois ela usufruiu do governo Lula nos seus últimos anos. Ela veio para cá várias vezes, de Pernambuco para cá de avião, e curtiu a vida até andando de avião para o Nordeste, para o Sudeste, graças às políticas comunistas. E aí, Deus faz essas coisas. Mesmo que a gente faça porcaria com o que Ele nos fez depois. Mas eu até olhando toda a história familiar, meu pai não seria quem ele, né, chegou a ser, se ele tivesse ficado lá. Se ele tivesse, ai, que filho rancoroso, vai deixar a mamãe sozinha. Não, gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E até porque os filhos dão muitas bandeiradas, né? Às vezes a mãe trata o menino como se ele fosse um bibelozinho que não vai dar conta, o menino já está lá todo afundado, que a gente faz assim, ele está dependente de alguma coisa, mas engraçado, ele percorreu todo o caminho terrível para chegar lá na dependência. E a gente é assim. E essas coisas todas, porque até eu falar isso mesmo já dá conflitos familiares, né? Está escondo? Está falando coisa? Como é que você não gosta do seu filho para falar isso dele? Não, estou falando de família de maneira técnica e dizendo o seguinte: essas questões todas só são resolvidas quando cada membro da família age em unidade. O que é agir em unidade?
A gente é tão diferente, talvez a gente nem está querendo se falar, talvez Jacó só quer matar Esaú e vice-versa. E o Isaac olha para Deus como o pavor, como é que ele fala? O terror de Israel. E aí, porque o Isaac ficou traumatizado com aquela história da facada que ele ia tomar, né? Do pai Abraão. Então, é o terror de Isaac, Deus passou a ser o terror de Isaac. E Deus não liga para esses traumas. Porque se Isaac olhou para ele ficaria curado de todo o terror. Ele entenderia qual foi a de Abraão. Mas às vezes ele nem entendeu. Tem coisa que a gente não entende, porque Deus é o Deus de toda a graça, Ele derrama a sua graça. E a gente que tem condições de entender, a gente pode entender. Esse é um dos motivos da gente congregar, porque a gente tem que ter chances de entender qual é a graça, da graça. Ou a gente fica, não, eu faço a minha devoção, eu oro todo dia, é do meu jeito, não vem com essas conversas de pregação de esquerda aí não, que eu vou cair nesse negócio não. Pronto, Deus é o Deus de toda a graça. Mas se Isaac entendeu o Deus de Abraão, o terror de Isaac passou a se chamar o totem de Isaac, a garantia de Isaac. Olhai para mim e ficareis curados, disse Deus no Antigo Testamento, disse Jesus no Novo Testamento. Que a nossa família tenha essa base. Se não for olhando para Jesus, não tem família, não tem nada. Só tem choro, rancor, amargura, mas Ele que transforma cada indivíduo, transforma todos nós na família para a qual Ele nos destinou para ser. Né? Porque família tem essa paciência de lidar com os traumas e com as percepções. E tudo se resolve nele. Senhor, nós te agradecemos por esses minutos meditando na Tua Palavra, que ela viaje para onde ela tiver de viajar, chegue onde ela tiver de chegar, mas sobretudo, Senhor, que o Senhor se estabeleça como o nosso Pai que está no céu, que o Teu nome seja santificado em nossas vidas, em nossas percepções, que o Teu reino seja a nossa característica, reino de vida, de paz, de amor, de entendimento, de comunhão, e que a Tua vontade seja feita. E a Tua vontade é que cada um de nós creia em o nome do Teu Filho e vivencie as verdades dele, sejamos todos batizados, entumecidos pelo Teu Santo Espírito. Que depois disso tudo, o nosso pão nos seja garantido, que os nossos pecados sejam perdoados, porque até para a gente pedir perdão dos nossos pecados, a gente precisa confiar nesse que é o nosso Pai, que é a nossa garantia de família, e que o Senhor, assim sendo, nos livre do mal, inclusive e principalmente do mal da percepção turva, do mal da idolatria, seja a Maria, seja a família, ou achando que o Senhor é o Deus maior que tem de ser idolatrado. Livra-nos do mal, porque são todas as coisas, são tuas. O Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leva-nos em paz, no nome de Jesus. Amém.